estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula de número 62, que tem como objeto de conhecimento estratégia de leitura, apreender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica. Detalhando este objeto, teremos aí opinião e argumentos, conceito de diferença, teses e posicionamentos, marcas de impessoalidade e subjetividade, crítica, humor e ironia presentes. Então, vamos iniciar mais esta aula. Muito bem, então para iniciarmos esta aula, de antemão, observaremos o seguinte: nós vamos trabalhar com um gênero textual que é conhecido como resenha, ok? E, tendo isso em mente, temos que saber que existem dois tipos básicos de resenha. A primeira delas é certamente mais familiar para nós, não é? É a que nós chamamos de resenha-resumo. E muito provavelmente você conhece apenas como resumo, ok? Então, o que é uma resenha-resumo? Vamos recuperar aí na cartela. Olhem só, a resenha-resumo, como o próprio segundo nome dela, digamos assim, nos informa, é o texto que é escrito e utilizado para sintetizar o conteúdo de um livro, documento, uma obra artística, e aí pode ser filme, pode ser um documentário, uma série, até mesmo, por exemplo, uma novela, não é? Então, temos que pensar o seguinte: ele é o texto que tem o objetivo de sintetizar o conteúdo de um outro material, de um outro produto, vamos dizer assim, que é o que nós chamamos também de objeto, tá? Então, é um texto que aborda as ideias principais em uma quantidade que é reduzida de palavras e sem a emissão de opinião. Então, isso é fundamental para que entendamos o que é uma resenha-resumo. É o objetivo, sim, de condensar, de reduzir ali o conteúdo de algo que é maior, né? Um livro, um filme. Então, resumir a poucas palavras e sem a expressão de opinião. Quem está ali escrevendo aquela resenha-resumo, naquele momento, não tem ali a intenção de se posicionar se gostou, se não gostou, se o material é tecnicamente bom, se tem problemas. Não é esse o objetivo. O objetivo é reduzir. E certamente eu disse, vocês conhecem simplesmente como resumo, porque é uma atividade relativamente comum, né? Uma atividade escolar relativamente comum, que é pedir que os estudantes leiam um texto maior sobre um conteúdo específico e possam resumir aquele texto. O objetivo, claro, é fazer com que os nossos estudantes possam, então, ler um material mais denso e transformar aquela informação de um texto maior para um texto menor, né? Então, o resumo tem essa característica de se dedicar a algo que já existe, a um material que já existe e reduzir o conteúdo deste material maior. Essa redução, temos que ficar atentos, tem que preservar a essência do conteúdo principal, as ideias principais daquele texto maior que está sendo resumido, ok? Mas a resenha-resumo não é a única resenha que existe, ok? Existe uma outra, e esta outra é conhecida como resenha crítica. O nome crítica já nos sinaliza que vai além de reduzir. Criticar algo significa não apenas falar mal, porque quando a gente ouve a palavra crítica, a gente já associa com, está falando mal do trabalho de alguém. Não. Criticar, gente, é fazer uma apreciação sobre o conteúdo de algo. E na sua crítica, você pode e deve ressaltar não apenas pontos negativos, mas também pontos positivos, tá? Criticar algo, efetivamente, é isso. É observar o conteúdo de alguma coisa e posicionar-se sobre aquilo, ok? Então, trazendo na cartela o nosso conceito, a resenha crítica é o quê? É o texto utilizado para fazer a síntese de determinado objeto. Então, olhem aí, objeto mais uma vez. O que é o objeto, professora? É um copo? É uma garrafa? É uma tesoura? Não.
O objeto, gente, é justamente esse material, que pode ser o livro, pode ser o filme, pode ser um espetáculo musical, pode ser um festejo comum na sua comunidade. O objeto é isto, tá? E aí, para além de fazer a síntese, assim como acontece na resenha resumo, aqui vamos além. Vamos tecer também a opinião crítica acerca do elemento resenhado. E, portanto, portanto, um texto de informação e também de opinião. Por que informação? Ora, porque uma vez que você se propõe a resenhar, a resumir alguma coisa, você está informando sobre aquilo. E, ao trazer a sua opinião, você está, então, fazendo a sua crítica, posicionando e, quem sabe, influenciando outras pessoas a lerem aquele livro que você fez a resenha crítica, a assistir ao filme sobre o qual você fez a resenha crítica e assim por diante. Então, em linhas gerais, as resenhas críticas elas são muito populares nesse sentido. Eu mesmo, quando observo que um livro será lançado ou um filme que tem repercussão, aí foi muito divulgado, está em lançamento, eu busco resenhas críticas de pessoas que já leram ao livro, que já assistiram ao filme, para ter ali uma influência se eu irei ou não ler ou assistir. Porque aí eu vou ter informações sobre o conteúdo e também conhecer ali algumas apreciações técnicas sobre aquele material. Inclusive, resenhas são cada vez mais comuns nas redes sociais. Ora, lá nas redes sociais de vídeos, há muitas pessoas que se ocupam desse processo. Eles assistem a um filme e fazem ali a resenha e dizem se é bom, se não e por quê. Também nas redes sociais, aqueles videozinhos menores, fazem também esse processo. E aí, sobre séries, sobre livros. Então, cada vez mais, a resenha, para além da forma escrita, ganha a sua forma em vídeo, certo? Em que nós vamos observar que esse processo de reduzir algo, resumir algo e se posicionar criticamente sobre este objeto fica cada vez mais popular, ok? E aí, como exemplo, nós trouxemos para vocês um texto que é uma resenha crítica. E como eu comentei no começo, nós temos ali, pode ser que o meu objeto seja um festejo. Nossa resenha crítica aqui de exemplo vai se ocupar justamente de uma festa. É isso mesmo, de um festejo específico que acontece aqui em Manaus, correto? Então, vamos à leitura, vamos observá-lo. Olhem só. Uma bica de alegria vintage e moderna. Bica, observem que está em letras maiúsculas. Por quê? Porque, na verdade, bica é a sigla para uma festa, para uma banda de carnaval que acontece aqui em Manaus, na época, obviamente, do carnaval, e significa Banda Independente Confraria do Armando, né? Então, por isso que bica está em caixa alta, porque, na verdade, é uma sigla, ok? Então, quando eu falo uma bica de alegria vintage e moderna, é sobre essa festa, né? Então, já sabemos do que se trata, vamos então agora à leitura. Tradicionalmente antecedendo a Semana do Carnaval, a Banda Independente Confraria do Armando Bica realiza um momento único e muito carnavalesco para os manauaras. Seguindo, a Bica foi fundada em 1987 por um grupo de amigos frequentadores do Bar do Armando, na rua 10 de Julho, no centro da cidade de Manaus, e se destacou por ser uma das primeiras bandas que deu início à tradição do carnaval de rua na capital amazonense. Sempre irreverente, o evento mistura marchinhas com músicas da atualidade e imensos bonecos ao estilo de Olinda. Então percebam que até aqui nós estamos conhecendo o que é esse festejo. É como se fosse um resumo, linhas gerais daquilo que acontece anualmente, né? Quando foi fundada, o que acontece e assim por diante, né? Por hora, ainda não tivemos nenhum tipo de apreciação crítica. Estamos, então, resumindo aquilo que é a rotina do festejo, ok? Seguindo,
Tal mistura atrai milhares de pessoas de todas as idades à rua, ao lado do Teatro Amazonas, que dá um toque todo especial à festividade. É possível se divertir ao som de clássicos como Mamãe Eu Quero, de 1937, e músicas virais como Que Tiro Foi Esse, de 2018, além de rir e refletir com as sátiras da marchinha tema da festa, que geralmente critica o cenário político e comportamentos sociais com muita irreverência. Em 2015, por exemplo, a banda cantou sobre o misterioso caso das aves, que são periquitos típicos da cidade de Manaus que foram encontradas mortas em grande número numa importante avenida da cidade, denunciando assim a problemática convivência entre a civilização e a natureza, com prejuízo para esta última. Também nesse ano, cenas da minissérie Dois Irmãos foram filmadas durante o dia da festa, tendo a participação do famoso autor Calum Raymond, atuando como personagem Omar, que causou bastante alvoroço e atraiu um número maior de brincantes. Mais uma vez, até aqui, nós estamos, de certa forma, resumindo esse festejo que acontece desde 1987. Pontos importantes que já aconteceram, a questão das marchinhas, da música tema que a banda faz todos os anos, uma marchinha que é composta pelos frequentadores, enfim, mas ainda não apareceu nenhuma apreciação crítica sobre esse evento. Se parasse aí neste ponto, nós diríamos que é uma resenha, resumo dessa festividade, correto? Mas olha só o que aparece a partir daqui. Apesar de tirar nota 10 no quesito alegria, a banda possui um quesito que acaba manchando todo o colorido e beleza da cidade. Após a festa, a rua fica cheia de lixo. Latinhas de cerveja e restos de fantasias poluem todo o belo visual daquela parte do centro histórico. É preciso que os foliões tomem consciência de que é necessário manter a cidade limpa depois da festa. Não custa nada jogar o lixo no seu lugar de direito, a lixeira. Seguindo adiante, quem sabe o zelo pela limpeza da cidade não poderia se tornar um tema para a festa da bica e, assim, fazer os brincantes tomarem consciência de seu papel com a limpeza dos espaços públicos em dias de festa. Com a devida consciência dos foliões de que é preciso manter os espaços públicos limpos, mesmo em dia de festa, e com a alegria de músicas vintages e modernas, a bica torna-se uma festa para todas as idades e que esbanja diversão para aqueles que querem curtir o carnaval. Vale muito a pena conhecer. Então, fizemos a leitura deste texto. É uma resenha crítica? Certamente, porque fez todo o processo de resumir aí a questão, a tradição de um festejo que é muito tradicional na cidade de Manaus durante o período do carnaval. E nesse processo comentou pontos positivos sobre a alegria, sobre a beleza do festejo, sobre a tradição desse festejo, mas também pontuou pontos negativos. Sim, então nota que é esse equilíbrio de fazer esse processo de apreciar criticamente e trazer pontos positivos e negativos é que faz algo ser de fato uma crítica. Além disso, nesse texto, ele fez sugestões. Ora, se há uma marchinha de carnaval aí que é composta pelos próprios integrantes sobre problemas da cidade, sobre questões que afetam a cidade, por que não, então, fazer com que isso seja um tema? E aí, cantando ali, brincando sobre o tema, as pessoas tomem consciência sobre o seu papel. Então, vejam que, além de criticar nesse texto, há também ali sugestões de como, de repente, se posicionar e agir em torno dos problemas que esse elemento que foi resenhado, que é esse festejo, possa, então, ficar ainda melhor, já que ele é tão apreciado e tão tradicional, correto? Então, após a leitura, vamos avançar, analisando esse texto e aprendendo mais sobre as resenhas críticas. Então, vamos lá? Então, como dito desde o início da aula, a resenha vai se dedicar a um objeto, ok?
O objeto pode ser um livro, um filme, um show musical, um pequeno conto, uma novela, uma dança, né? Um estilo de dança, uma música ou um festejo. Um jogo, um produto de maquiagem, sim, como eu comentei, é muito comum, né, aí nos vídeos de resenha, que na internet é costume chamar de review, né? As pessoas também produzirem essas resenhas sobre produtos de maquiagem e tantos outros produtos que possam aí ser comprados, objetos de consumo, vamos colocar assim, né? Então, olhem só no nosso texto que nós acabamos de ler. Esse fragmento que nós destacamos aí, entre aspas, nos informa de maneira clara qual que é o objeto. Então, olhem só. Tradicionalmente, antecedendo a semana do carnaval, volta na cartela, por favor. A banda independente Confraria do Armando Bica realiza um momento único e muito carnavalesco para os manauaras. Notem que esse trecho em vermelho nos diz claramente qual que é o objeto. E nos mostra este objeto de maneira clara. A resenha precisa ter essa característica. O objeto resenhado tem que ficar evidente, claro, para quem está ali lendo o texto. Não pode ser um mistério. Olha, como é que eu vou resumir e me posicionar criticamente sobre aquele objeto se eu não sei qual que é ele? Né? Tem que ficar muito claro, então, para o leitor sobre o que você está tratando, sobre o elemento que você está resenhando e se posicionando criticamente, tá bom? Além disso, além de saber qual que é o objeto, quais são os demais elementos essenciais que a minha resenha, né, precisa ter para a sua concepção, né? Então, agora, mostrando no exemplo, tem que ter o resumo do evento, porque, no caso, estamos tratando do evento, né? Mas se fosse o livro, tinha que ter o resumo ali da narrativa ou das ideias que aquele livro traz. Se fosse um espetáculo musical, tinha que ter ali as etapas do espetáculo, as músicas que foram executadas e assim por diante, né? Tem que ter, portanto, o resumo. Como foi o resumo do evento? Então, aqui nesse trecho que nós destacamos para vocês, podemos observar claramente o resumo deste evento. Tradicionalmente, antecedendo a semana do carnaval, a banda, né, independente Confraria do Armando Bica realiza um momento único e muito carnavalesco para os manauaras. Ora, nesse parágrafo aqui, linhas gerais, é isso que acontece todos os anos na banda da Bica, né? Esse momento único e carnavalesco para os manauaras que gostam de carnaval, não é? E é sempre antecedendo aquela semana ali do feriado de carnaval, né? A banda da Bica vem antes. Então, percebam, neste parágrafo, resumimos o que é o evento. Tem um pouco mais de informação sobre este evento em outros parágrafos, sim, mas esse trecho aqui nós trouxemos como exemplo para mostrar que isso aqui é essencial para que a resenha possa, de fato, existir, ok? Além desse resumo, o que mais que é essencial para a minha concepção de resenha crítica? Ora, avança então. O essencial é também a apreciação crítica. E ali, como eu disse, se nós queremos ser de fato críticos, nós não devemos apenas enfatizar aquilo que é negativo, correto? É preciso olhar os diferentes pontos daquele elemento. Não há apenas coisas ruins em nada, né? Nada é feito apenas de coisa ruim, algo positivo existe, né? Então nós devemos também buscar isso, tá bom? Então aqui o nosso exemplo de crítica positiva. Olhem só. Em 2015, por exemplo, a banda cantou sobre o misterioso caso das aves, que são periquitos típicos da cidade de Manaus, que foram encontradas mortas em grande número numa importante avenida da cidade, denunciando assim a problemática convivência entre a civilização e a natureza. Então, por que isso aqui é positivo, professora? Ora, porque buscou mostrar algo que aquele festejo faz, que é evidenciar questões que são ali problemáticas da cidade, já que é um festejo que acontece na cidade ali, né? Ali questões que interessam para aquela cidade, para aquela sociedade, questões que afetam, né, aquela população. No caso aqui, por meio de um exemplo, né, que foi essa situação dessas aves,
mostrou-se realmente algo que é uma questão, essa convivência ali entre a natureza e a cidade, né? Ali a vida urbana, né? Especialmente para uma cidade como Manaus, que é uma grande cidade rodeada, ali cercada pela floresta. Então essa dinâmica dessa convivência traz muitas questões, muitos problemas para a cidade. Então, quando esse festejo de carnaval evidencia isso por meio de um exemplo, que aí fez uma marchinha de carnaval sobre isso e tudo mais, isso é algo positivo, porque mostra que não é apenas, estamos aqui brincando, nos divertimos, tem aí um olhar sobre a sociedade, né? E busca evidenciar questões e problemas acerca disso, tá? Então, para ser crítico, fizemos ali uma apreciação positiva, mas também evidenciamos questões para melhorar. Então, é a nossa crítica negativa, aquilo que pode ser melhorado, né? E aí, neste outro trecho aqui, tivemos, então, apesar de tirar nota 10 no quesito alegria, então, lembra aqui do apesar, né? Que é essa conjunção que eu uso para fazer a junção de ideias contrárias, né? Então, é quesito nota 10 sim na alegria. Apesar disso, a banda possui um quesito que acaba manchando todo o colorido e beleza da cidade. E aí, que é após a festa, a rua fica cheia de lixo. Então, percebam aí que, a partir disso, desenvolveu-se essa ideia, não é? Mas o aspecto negativo ressaltado ficou aqui, e ao longo disso, e a partir disso, inclusive, construiu-se uma ideia de que forma pode se melhorar isso, trabalhar essa questão, não é? Então, percebam que esses foram os pontos essenciais para que uma resenha seja, de fato, considerada crítica. E, então, como podemos estruturar, como podemos organizar este texto, esta minha resenha crítica? Então, olhem só. Então, como estrutura, e usando mais uma vez o exemplo do nosso texto que tem o título Uma Bica de Alegria Vintage e Moderna, ora, primeira coisa, então, é trazer um título. E, em geral, como a resenha é um gênero textual que circula nesse ambiente aí jornalístico, midiático, e em especial das mídias, e se refere a produtos culturais, em grande maioria, um título chamativo, um título criativo e até mesmo um pouco irreverente, pode ser, então, algo interessante para o texto, mas é fato que precisa possuir um título, tá? Após o título, a introdução. No caso do nosso exemplo, a introdução contextualiza o nosso objeto resenhado, que no caso é o festejo, né? A festa realizada aqui, a banda da Bica, né? Há ali um pequeno parágrafo que situa. Porque se você nunca ouviu falar da Bica, você não sabe o que é isto e vai passar batido, correto? Mas aqui, então, fez-se esse processo de contextualização para que o leitor que se dedica àquilo possa compreender do que se trata e, assim, continuar a leitura para quem sabe, eu gostei, ano que vem vou me organizar para participar, correto? Após a introdução de contextualização, avançamos, então, para o desenvolvimento, ok? Que aí vai trazer o tema da marchinha dos anos anteriores, a presença do ator global que gravou cenas para uma minissérie que depois foi televisionada, correto? As músicas antigas e atuais, então essa convivência entre, né, esses elementos musicais. E, além disso, fez a crítica negativa e positiva que nós já evidenciamos anteriormente, né? E então, após esse desenvolvimento, vem a conclusão, que no caso do nosso exemplo, traz aí recomendações para que os brincantes aproveitem a festa e mantenham a cidade limpa. No caso aqui, esta foi a conclusão, considerando o objeto que foi resenhado. Mas se o seu objeto é outro, né, você pode trazer ali na sua conclusão observações, de repente, se você não gostou da forma como o livro finalizou a narrativa ou concluiu as suas ideias, você poderia ali se posicionar e dizer de que forma
aquele desfecho poderia ser melhor trabalhado, não é? Então, são formas aí de concluir o texto e demonstrar, reafirmar a sua opinião, ok? Seguindo adiante, aí a questão do nosso enquadramento. A resenha crítica, ela pode ser enquadrada dentro do tipo textual dissertação. Sim, por quê? É um texto, né, do tipo textual dissertação, vai ser aquele em que há a busca por refletir e expor ideias ou pontos de vista sobre um determinado tema. No caso da resenha crítica, escolhe-se um objeto para resumi-lo e tecer críticas, as críticas que são as opiniões, tá, a seu respeito. Portanto, é uma característica dissertativa. Então, em termos de enquadramento desse gênero a um tipo, podemos então inserir dentro do tipo da dissertação, tá? E para além disso, quais seriam os parâmetros comunicativos da nossa resenha crítica? Como eu comentei anteriormente, é esse gênero textual que, sim, circula de maneira predominante no ambiente, aí na esfera jornalística e midiática, correto? Mas, em geral, quem é que escreve uma resenha crítica? Ora, existem jornalistas especializados nisso, mas há também os críticos literários, né? E aí, nesse caso, em geral, eles vão se dedicar a livros, a romances, enfim, a aqueles resenhistas que são especializados em espetáculos, uma peça teatral, ou de repente os críticos de cinema. Então percebam que dependendo do objeto resenhado, há especialistas, correto? E esses são geralmente as pessoas que vão publicar essas resenhas. Como eu disse, circula no ambiente jornalístico midiático. Ora, existem revistas, existem páginas na web, existem páginas nas redes sociais que são já lugares próprios para essa publicação, digamos assim, das resenhas. Você já meio que conhece esses ambientes e já busca para se informar do filme, do livro recém-lançado e assim por diante. Além de, claro, de canais, né? Aí no YouTube, por exemplo, das redes sociais de vídeos, que também já tem ali resenhistas que são conhecidos por isto, por fazer resenhas ali, no caso, na forma de vídeo. E por que escrever uma resenha? Professora, por que eu vou gastar meu tempo com isso? Primeiro ponto, possibilita um conhecimento prévio sobre o objeto resenhado. Então, quando você escreve uma resenha, você quer divulgar isso, né? Despertando a curiosidade para aqueles que ainda não tiveram contato com o objeto, para que possam conhecê-lo. Ou, de repente, a pessoa não gostou daquilo que você escreveu e nem se interessa em conhecer. Então, veja que você está contribuindo de alguma forma para que outras pessoas possam consumir produtos culturais, vamos dizer assim, né? Além disso, pode passar, por favor? É uma oportunidade de emitir a sua opinião, ok? Então, por exemplo, lá no nosso texto de exemplo, tínhamos uma passagem assim: a Bica foi fundada em 1987 por um grupo de amigos frequentadores do Bar do Armando, da Rua 10 de Julho. Percebam que é todo um trecho que vai apresentando esse festejo. Ora, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, isso é uma oportunidade de saber, de entender, de conhecer como funciona. E se é alguém que está planejando vir visitar Manaus, ora, nessa época do ano, já sabe ali que há um evento que a pessoa pode conhecer, pode participar. Então vejam que você vai contribuindo de alguma forma para que outras pessoas possam conhecer objetos, elementos culturais que não conhecem, correto? E aí, nesse sentido, para quem que eu vou escrever uma resenha? Ora, normalmente o leitor que busca uma resenha para a sua leitura são pessoas que querem ter conhecimento prévio. Eu ouvi que foi muito publicado, muito divulgado, na verdade, sobre um vídeo, sobre um filme, na verdade, sobre uma série, sobre uma novela. Mas será que é boa mesmo? Será que vale a pena gastar o meu dinheiro com aquilo? Vou buscar uma resenha. Vou conferir aquele resenhista que é especialista no assunto, cuja opinião eu aprecio, é alguém que eu respeito como opinião sobre esses elementos. Então, você está ali buscando um conhecimento prévio sobre aquele objeto, né? Então, é isso. E, em geral, pode passar, por favor. Olha só,
a resenha ela tem se frutificado bastante nesse ambiente virtual, o ambiente da web, as páginas de revista, jornais virtuais e assim por diante, né? Então, cada vez mais comum, cada vez mais presente nesses ambientes. Essa é a esfera de comunicação, a esfera de circulação, é a jornalístico-midiática, ok? Essas mídias, é nesse ambiente que cada vez mais as resenhas circulam, certo? E é justamente o que a gente observa aí, essa esfera social prevista é onde o meu texto será publicado. No caso, o meio social, onde as pessoas irão ler o meu texto. E no caso, como a gente comentou, são esses ambientes de jornais, revistas, virtuais, mas há aí as páginas das redes sociais também dedicadas a esse gênero textual. Ok, pessoal? Então, assim vamos encerrando esta aula sobre a nossa resenha crítica.